esportiva, vamos direto para Portugal. Com Rafael Beratini. Tudo bem comigo? Tudo bem, Cabela? Grande abraço para você, para o amigo ouvinte ligado na CBN. Mudar esse nome, em vez de Conexão Esportiva, Conexão Internacional. Né? A ideia é essa aí, né? Da conexão, a gente vai lá. E esportes, né? Porque afinal tem o futebol americano, a gente fala de bastante coisa. Pois é. Agora, olha, nos últimos 60 dias, o que se fala da tal de janela é brincadeira. Primeiro aqui no Brasil, né? Que fechou dia 15, né? Dia 18. Dia 15. E agora na Europa que fecha hoje. Hoje é janelinha movimentada essa, não? Na verdade, ela fecha amanhã, né? Nas principais ligas, é 1º de setembro. Tem fecha... um dia ali ainda, então ainda rola aquela ideia, Cabela. A gente nem comentou isso aqui, mas, por exemplo, saiu uma notícia no Daily Mail falando que o Chelsea pode fazer um esforço para contratar o Neymar. Lembra daquele papo que tinha lá, do PSG oferecendo para todo mundo? Sim. E aí, mas agora nem os franceses acreditam nisso, porque quando o Neymar começou a jogar bola, o pessoal falou, esse não vai sair daqui não, né? Pelo menos até a Copa do Mundo vai ficar. Pois é. Mas o Tuchel falou assim, que ganhar do Chelsea qualquer um ganha, né? Tá fácil ganhar do Chelsea, né? Eles tentaram, inclusive, você vê a fase que tá, né? Eles começaram a negociar com o Aubameyang, lá do Barcelona. O Aubameyang fez e jogou muito bem na equipe do Arsenal. E aí o Aubameyang foi assaltado na segunda-feira, invadiram a casa dele e acertaram ele com a barra de ferro no rosto. Ele fraturou a mandíbula, vai ficar fora por um mês, pelo menos fora dos gramados. Isso aí deu uma travada nessa possível contratação, né? É verdade. Agora, o que o pessoal mais tem falado ultimamente são alguns assuntos, né? Como, por exemplo, Cristiano Ronaldo fica ou vai? O Antony vale ou não vale? E assim por diante, né? A gente vai lá, vamos lá pro United, então, a gente conversa um pouquinho. Primeiro falando do Cristiano Ronaldo, porque o Erik ten Hag, né, o treinador, deu uma coletiva hoje é quarta-feira, foi nessa quarta-feira, falando que já tá tudo certo, que ele vai ficar, que o elenco precisa de grandes jogadores, o Cristiano Ronaldo vai ficar. Aparentemente, o que rolou ele tentou de todas as formas, mas não deu jeito não, e deve ficar na equipe do Manchester United mesmo. Segundo informações também de bastidores, ele teria pedido a saída do zagueiro Harry Maguire, falando que o Maguire está criando um ambiente tóxico desde a passagem dos outros treinadores lá, então ele não gostaria muito do Maguire por lá. Eu já pediria para o Maguire ser mandado embora por fraqueza, né? Quer dizer, na verdade, como eu sou torcedor do Arsenal, para mim o Maguire pode ficar por lá, porque tá bem legal, tá servindo direitinho, é o melhor jogador do United, mantenha por lá. E aí, porque o Maguire foi contratado lá atrás por 87 milhões de euros. E naquele momento falaram, parabéns, certinho, melhor jogador, o grande zagueiro da seleção inglesa, perfeita a contratação. E agora o United foi lá, fez um esforço, contratou o Antony por 95 milhões de euros, com bônus que pode passar esse valor aí dos 100 milhões de reais, na casa, ultrapassando bem os 520 milhões, 100 milhões de euros, né? 520 milhões de reais. E ele se passa a ser o terceiro jogador brasileiro mais caro da história do futebol mundial. Está atrás do Neymar, aquela contratação de 222 milhões de euros, que eu acho que nunca vai se repetir, e também do Felipe Coutinho. A gente vai lembrar que o Barcelona pegou aquele dinheiro do Neymar e investiu no Felipe Coutinho. Parabéns, bela contratação, 160 milhões. E agora está eu com o Antony com os 95, com os 100 milhões, falando assim, não vale tudo isso, não é um jogador para valer tudo isso, onde já se viu pagar essa grana toda pro Ajax. Tá, tudo bem, com o Maguire vender por 85 estava ótimo. Pro Grealish, né, que é o jogador mais caro da Premier League, o Grealish que custou 118 milhões de euros, tá tudo bem. Agora, quando é um brasileiro, como é o Antony, que tem o aval do Ten Hag, trabalhou com o Ten Hag no Ajax, o Ten Hag já até falou que o Antony chega e já vai pro time, porque vai jogar, porque sabe jogar bola. Aí não vale a pena. É aquela história de conhecer um pouquinho, olhar para além do umbigo, né? Exatamente. Carlão, movimentado o trem, né? Movimentado o mercado europeu, mas o Rafa tocou num assunto, né? Porque às vezes você torce para alguma equipe, não é que você torce, você sofre por quem, né?
Tudo bem que aqui no Brasil, eu acho que o Rafa não sofre tanto, porque o time dele eu considero como uma boa equipe, apesar do momento não estar sendo dos melhores, mas é uma boa. Olha, o momento não é dos melhores e vai para Libertadores, olha só como é que é. Agora, lá na Inglaterra, eu sei que ele sofre realmente pelo Arsenal, e é justamente essa pergunta, o Arsenal está vencendo nesse momento o Aston Villa. 15 pontos, né? Claro, se esse resultado se permanecer, 100% de aproveitamento. Mas, Rafa, dá para acreditar nesse Arsenal aí de verdade ou é fogo de palha? Olha, eu não vou falar que o Arsenal não vai brigar pelo título, não vai seguir essa toada. Eu não acho que o Arsenal brigue com a equipe do City, principalmente, né? Como o Liverpool deu essa tropeçada e começa mal, acho que vai ser difícil a recuperação, por mais que o campeonato seja longo. Não vejo o Arsenal brigando nessa mesma toada, porque daqui a pouco a gente conhece bem o Arsenal, não é sentir, mas tem lesão e eu não sei quão profundo é o elenco, né? Então, mas nesse momento é muito bom e animador. O torcedor do Arsenal há muito tempo não tinha um sentimento tão feliz como esse de começar bem uma temporada. O Gabriel Jesus já marcou aí seu vitória parcial da equipe do Manchester City, com o Haaland já marcando seu 8º gol no campeonato. É a primeira vez que um jogador faz 8 gols na Premier League no mês de agosto. Está começando o campeonato e ele já tem 8 gols. Então, para mim, o City dispara como favoritaço a levar o título da Premier League mais uma vez. Mas o Arsenal pode, pelo menos, eu acho que tem que ser esse o passo, né? Sonhar em voltar a disputar a Champions League. Aí eu acredito que dê. Porque no passado já dava, né? Temporada passada já dava. Bobeou no finalzinho. Mas eu acredito que dê também. Agora você falou de Champions League. Semana que vem começa, né? Fase de grupos da Champions. Como é que está a movimentação aí pela Europa? Muitas coisas. É que é aquela coisa, né, Cabela? O pessoal vai um passinho de cada vez. Como tem a janela se fechando, então tá todo mundo falando janela, 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 quem vem e quem vai reforçar o time. Inclusive o pessoal aqui do Sporting estava sonhando ainda em contar com o Cristiano Ronaldo reforçando a sua equipe para disputar a Champions League, afinal Cristiano, sei lá quanto tempo, muito tempo, né, que ele não joga desde os anos 2007, se não me engano. Então, tá de volta, vai disputar a Europa League. Então, acreditava que o Sporting tinha uma chancezinha, não vai também. Então, as conversas até amanhã só vão rolar no entendimento de janela. E aí depois o assunto vira Champions League, mas é claro, a expectativa é tremenda, porque vai ser um torneio diferente, né? Vai ser mais espremido, afinal ele tem que acabar ali já em novembro, geralmente no final de novembro acabava a fase de grupos, e agora finalzinho de outubro, começo de novembro, já temos aí todos os classificados, porque tem a pausa para a Copa do Mundo. Muito bem, no início do papo você falou sobre futebol americano, né? O futebol americano tá rolando também já lá nos Estados Unidos, né? Como é que tá a situação lá? Tá chegando, né? Tem aquela famosa frase que setembro sempre chega, né? E tá chegando. Setembro começa amanhã e aí aquela expectativa toda. Faltam 8 dias para o começo da temporada. O corte dos elencos, né? Os elencos carregavam mais jogadores, cerca de 80 jogadores por elenco até a terça-feira. E aí tinha que fazer um corte desse grupo para 53. Então, 27 desempregados por equipe, 872 jogadores perderam o emprego, né, na terça-feira. Foram os cortes que tem que acontecer, não adianta, tem que fazer isso. Alguns ainda vão voltar para a liga no meio dos times de treinamento, mas aquele sonho de 872 jogadores se encerrou nessa terça-feira, que vive aquela expectativa de alguém se machucar e o cara ser chamado, né? Agora são os preparativos finais, porque na quinta-feira que vem teremos a abertura da temporada com os Rams enfrentando os Bills, os Rams campeões do Super Bowl, encarando um jogo que é bem possível que seja o próximo Super Bowl. São dois dos times favoritos a disputarem a próxima decisão do futebol americano. Aqui no Brasil, para não ter esse desemprego no futebol, faz um sub-23, um campeonato de aspirante, dá alguma ideia para se fazer alguma coisa do tipo, para alguém levar algum e o que os caras possam jogar. Lá acho que não vai ter essa não, né? Não tem, até você tem ali aquela liga, vocês criam, hoje tem muito mais a difusão de outras ligas, né? A XFL tá voltando, tivemos aí o SFL, mas pagam muito menos, é um período reduzido, mas os jogadores tentam se mostrar. O Practice Squad esse ano tem um aumento agora para 16 jogadores, então mais de 500 pessoas vão conseguir ter um emprego, só que é com um salário bem menor, né? Não é aquelas quantias milionárias dos jogadores da NFL, salários entre 11 mil e 20 mil dólares semanais.
não é desprezível, Semanais. né? Chega a empatar ali mais ou menos com o que vocês estão ganhando nesse momento, mas Aham. é interessante, né? Semanais. 11 mil a 20 Semanais. mil semanais. Tá bom. Isso. E é pouco. É, pouco. Considerando que a NFL tem 18 semanas, né? Então tem que fazer aquela conta, porque depois ela para e contrato milionário com milhões de dólares garantidos, né? Maravilha, Rafa. Mais uma vez, obrigado pela participação. Um abraço para você e até semana que vem. Um abraço, Cabelo. Até a próxima semana. Legal. Aliás, semana que vem a gente já vai estar no meio da primeira rodada da fase de grupos da Champions League. Intervalo, repórter CBN, a gente volta já.